Boa tarde. Boa tarde, Duda. Boa tarde, professor. Tudo bem? Não, o Nico já é doutor honoris causa de ser entrevistado na TV Prevê. Mas a Fabiana é a primeira vez, né, Fabiana? Estou estreando hoje aqui com o pessoal da TV Prevê, né? E junto com o pessoal que está em casa nos acompanhando também à disposição para algumas dúvidas, né? Estamos por aí. Fabiana é bauruense. Bauruense já. Formada em administração. Isso, sou técnica da prefeitura já há 18 anos. 18 anos, né? Tenho 18 anos de prefeitura. Trabalhei na prefeitura junto com o segmento de mobilização popular, na parte de planejamento de políticas públicas. A maioria das conferências que teve no município, eu participei de quase todas, né? No desenvolvimento econômico, com a área de dados estatísticos do município e principalmente com o plano diretor, né, da cidade, junto com a Maria Helena, a Sueli, nós trabalhamos junto. Casada ou solteira? Solteira, tem 3 filhos, né? Porque nós vamos abrir aqui um quadro, procure o seu marido, procure a sua esposa, entendeu? Seja bem-vinda, viu, Fabiana? Obrigada. Tá? Falei tudo isso para descontrair você. Tá certo. Ô, Nico, o jornal ontem falou, o que nós vamos fazer com o lixo de Bauru? Exatamente. O que nós vamos fazer com o lixo de Bauru, Nico? Vamos lá. Primeiro, obrigado pela oportunidade para explicar também o que aconteceu e nesse fim de semana, né, a gente viu a reportagem, né, do jornal sobre a questão do aterro novamente, essa polêmica em relação do aterro, que a gente tem que falar e trabalhar. Nós temos que seguir agora a nova política de resíduos sólidos que foi definida com a lei que foi promulgada em fim de 2010. Então é uma coisa muito recente. E ela definiu algumas mudanças, que aterro sanitário seria só rejeito a partir de 2014. O que nós entendemos como rejeito? Produto ou aquele material que foi já trabalhado ou processado, através de uma usina de triagem, reciclagem, depois uma incineração, e o que sobrou, cinza ou material orgânico, o que sobrou daquele como rejeito, ser aterrado. Eu acho a proposta sensacional da política nacional. Eu acho que é isso mesmo que tem que ser feito. Só que até 2014 realmente é um período curto para todo o Brasil se adaptar a ele. Mas não vai acontecer, não. Bauru está até no momento bom nisso. Por quê? Em relação às outras cidades do entorno, próximas de Bauru, que a gente viu vários aterros ou lixões sendo fechados, Bauru conseguiu seu plano de encerramento. Até 2014 também, até fevereiro de 2014, praticamente. Saiu agora em março. E ele, claro, a CETESB fez algumas exigências para a gente operar até 2014. Expandir um determinado local, melhorar a drenagem, fazer algumas melhorias de dreno de chorume, fazer uma análise geotécnica para ver onde está o nível, para ver se não há problema de fazer alguma coisa que ele possa desmoronar, né, ter algum risco de desmoronamento. Então tudo isso foi trabalhado e está sendo feito pela Indurb agora. Estamos licitando, contratando e melhorando. Claro que o aterro gera, né, toda uma... A gente fica preocupado, porque o volume de lixo da cidade é grande. Muito mais de 200 toneladas por dia e crescendo. Isso é a coleta do lixo domiciliar, mas a gente também tem a coleta que vem dos grandes geradores, que é mais 50 toneladas. Então ele vai para quase 280 toneladas dia. Então é um volume grande que a gente precisa dar uma destinação. Qual foi a prioridade do Rodrigo? Vamos buscar alternativas de tecnologia para 2014. Usina de triagem e reciclagem, se for incinerar ou não, tem que ter. Então usina de triagem e reciclagem é fundamental. Tem as pequenas hoje já funcionando no Redentor, a SEMA está trabalhando mais uma construção ou 2 em bairros diferentes, mas uma grande que a gente separe no aterro vai ser necessário. Então é isso que a Indurb vai focar nesse momento. E depois entrar esse projeto que a SEMA, em conjunto, está analisando como que vai fazer, qual a melhor tecnologia, o volume de lixo que pode ser trabalhado para uma incineração, algum outro mecanismo que possa ser trabalhado o lixo. Várias tecnologias estão sendo apresentadas para a prefeitura, diferentes, e novas estão surgindo a cada dia, porque o mundo inteiro está preocupado com essa questão do lixo. Então está difícil decidir o que vai ser. Agora, o que está certo? Triagem e reciclagem. Aterro, aprovado, regulamentado até 2014, sendo trabalhado. Daí, novo aterro. O que a gente precisa? Tem que ser um novo aterro para rejeito. Então, não é uma área agora enorme,
Pode ser uma área mais reduzida e ser trabalhado junto à CETESB. Tem áreas sendo estudadas? Tem. Quais são elas? A gente já trabalhou no começo do ano uma sondagem e está terminando agora a topografia de uma área divisa com o aterro. De quem que é essa área? É do IPA hoje. Essa área hoje pertence à Secretaria de Administrações Penitenciárias, onde nós vamos, com a topografia e a sondagem pronta, mostrando que realmente pode ser um aterro sanitário ali de rejeito, a gente vai na Secretaria e vê se pode ser repassada para a Prefeitura. Então esse é o trabalho, essa é a primeira. A segunda é uma área dentro do complexo que está o aterro. A área é muito grande. Então cabe mais um aterro de rejeito ali. Então, mas primeiro a gente ia pedir essa, que é uma área de pastagem, uma área toda possível para aterro. Mas esse é o caminho que nós estamos estudando agora. Muito prudente, vai ter agora também, quinta-feira, vai ter uma análise, vai ter um estudo na Ciesp sobre resíduos sólidos. Toda a nossa equipe da Endurbe vai participar, a Prefeitura vai participar, indústrias, próprios órgãos da Ciesp, técnicos da área, onde a gente vai apresentar o que a gente já fez e o que está fazendo para a gente... Tem gente interessada em pôr uma usina de processamento de lixo? Tem pessoas também, porque eles já emendam o processamento de lixo. Quem tem aqui em volta? Lençóis tem, né? Lençóis tem. Jaú tem? Jaú não tem. Não tem? Não. O Jaú estava colocando no lixão e depois hoje está transportando ele para uma outra cidade. Para uma outra cidade. Agora, a gente foi visitar ontem, nossa equipe foi visitar de Lençóis operando. E a gente gostou do que viu, a tecnologia que eles estão trabalhando, não é nada do outro mundo, é simples a operação, só que lá a quantidade é 40 toneladas. Esse é um problema do mundo hoje, porque os países do primeiro mundo, eles mandam para o Brasil, empacotado, joga lá no Oceano Índico, nas costas da África, que era a maior miséria naqueles países da África lá, água tudo contaminada de radioatividade, entendeu? É um verdadeiro absurdo, né? Nós temos que fazer essa lição de casa bem feitinha, viu, Nico? Por isso que às vezes demora um pouco, mas a gente tem que estudar o melhor caminho. Mas esse ano é o ano para a gente... A Inglaterra mandou para cá, você lembra que a Inglaterra tem uma... Absurdo, rapaz, é absurdo. A gente visitou a de Lençóis ontem, mas ela é 40 toneladas dia. É uma coisa. Você Lençóis tem 50 mil habitantes, Bauru tem 400 mil. A estrutura dela é diferente, o formato, como que é essa cooperativa, como que eu dou todo o suporte para eles trabalharem. E a de Lençóis trabalha em capacidade máxima? Eu acredito que não ainda. Não, eles têm ociosidade, dá para crescer mais ainda. Pelo que os técnicos falaram, dá para trabalhar mais forte ainda, abrir mais uma linha de produção, dá para crescer ainda. Quem que é a de Lençóis? Não é pública, não é privada mesmo, né? A gestão é pública, mas é uma cooperativa que toca ela. Mas foi a prefeitura que montou ela. Então é bem próximo do que nós estamos analisando aqui em Bauru também. Claro que a gente tem que dimensionar ela para o nosso tamanho da nossa cidade. E é isso que a gente tem que ajustar. Então, o Brasil está sempre atrasado. Olha, desde 40, 50 anos atrás, eu vejo falar em construir usina de reciclagem de lixo, viu? Você conta nos dedos aqui tem, viu? Quando eu morava em Pirajuí, eu me lembro que teve uma reunião do prefeito da época, lá no Banco do Brasil, inclusive eu fui chamado para formar uma cooperativa para construir em Pirajuí uma usina de reciclagem. Isso deve ter sido em 1970. Até hoje Pirajuí não tem, né? É uma coisa que... chegou a hora. Não dá para esperar mais. Só aterrar, não dá. Aterrar, você cria todo um problema de contaminação, de lençol freático. Só adiou o problema, só. Então, só adiou o problema. Para a geração futura que se lasque depois. E o Plano Nacional definiu, é 2014. Então é agora que tem que sair as coisas, para 2014. Então, Bauru está trabalhando nesse sentido. Essa é a defesa que eu posso falar e até acalmar os vereadores do que está sendo feito, está sendo estudado. Tem que fazer, urgente. Fabiana, o que é plano de mobilidade? Plano de mobilidade. Bom, até antes de falar o que é o plano de mobilidade, acho que é interessante a gente falar um pouquinho o que é o conceito de mobilidade, né? Que é um termo novo, né? A gente fala mobilidade, mas tem muitos professores, né? Que a gente teve contato recentemente da área de urbanismo, inclusive que ainda desconhece o que é o termo, né? Mobilidade, o que ela é? Ela relaciona tudo que você fala, a questão de deslocamentos dentro do município, né? Para onde eu vou, de onde eu parti, de que maneira que eu fui,
qual é a idade dessas pessoas que se deslocam no município, né? Se está dentro da área urbana, da área rural. Então, mobilidade, ela é um conceito muito amplo, ela trabalha com todos esses pontos aí dentro da questão de planejamento, né? E aí é o que a gente está trabalhando agora, o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade. Então, o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade, ele foi inserido na Lei do Plano Diretor, na Lei 5631, de agosto de 2008, né? E ele teria um prazo para ser concluído, né? Nós, assim, não conseguimos, na verdade, porque assim era muita coisa, ele é muito detalhado, né? Concluir naquele prazo, mas nós estamos trabalhando com ele, até porque esse eu acredito que seja o melhor momento, né? E nós vamos agora trabalhar com ele em Bauru. O que é? Nós vamos trabalhar assim, a partir de levantamentos, diagnóstico do município, conhecer a realidade de deslocamentos do município, para que a gente possa propor aí projetos eficientes, né? Um dos maiores problemas na área de mobilidade é o trânsito, né? Então, quando falamos de mobilidade, as pessoas confundem ou com o trânsito, ou com a questão de acessibilidade, que a acessibilidade, às vezes, ela está relacionada mais com a questão do deficiente, e não é só isso, né? Porque, se eu for pensar só dessa maneira, eu fico muito limitada, né? Nós participamos recentemente de um fórum em Florianópolis, da questão, um fórum internacional de mobilidade, que nós tivemos a oportunidade aí de ter contato com alguns profissionais de fora do Brasil, né, que falando sobre os planejamentos, sobre a parte de mobilidade aí de Brasil afora e de Brasil também, e que colocam meio assim, que a cidade ideal é aquela cidade, até o Gil Penharosa, que de Bogotá, ele é de Bogotá, ele implantou todo o planejamento da cidade na área de trânsito, na área de... fez assim, dá uma reviravolta na cidade, né? Com a questão de mobilidade. Então, ele fala que a cidade é aquela cidade que se ela serve para criança, ou se ela serve para um idoso, uma criança de 8 anos e um idoso de 80, ela serve para todo mundo, né? Então, eu tenho rampas melhores, eu tenho calçadas para passar, eu trabalho muito com esse conceito. Então, eu costumo dizer assim, que mobilidade é você poder exercer o seu direito de ir e vir, mas ir e vir bem, claro, né? De uma maneira democrática. E Bauru, né, é pior do que as outras cidades do mesmo tamanho, porque uma das mobilidades é o trânsito, né? E o trânsito de Bauru é a coisa mais horrível que existe, né? Quer dizer, eu fui em Ribeirão Preto semana passada, você sai da Anhanguera ali, você já cai, você já pega uma avenida que te leva no centro da cidade. Pois é. Né? Uhum. E Ribeirão tem mais de 700 mil habitantes. Sim. Londrina tem aquela coisa que rodeia, né? Quer dizer, nossa cidade, lamentavelmente, né, Nico? Que herança, mas, né? Du, deixa eu te falar uma coisa. Não é exclusividade de Bauru, né? Infelizmente, esse problema, ela vem no Brasil como um todo, são mínimas as cidades que a gente tem. É rara a cidade tão ruim como Bauru, não, Pia. Mas assim, não, tudo bem, eu não discordo com você. Deve ter cidade igual Bauru, mas o que a gente queria colocar assim, ó, é possível mudar. É possível mudar, porque a gente tem um problema interessante do crescimento das cidades, que parte da década de 50, que as cidades foram projetadas para os carros, né? E as pessoas não pensavam em se deslocar. Só que cidades corrigiram. Araraquara, há 30 anos atrás, diminuiu o tamanho das calçadas. Isso. Como é que vai fazer isso em Bauru hoje, Nico? Na verdade, a proposta é o contrário. Claro, a proposta seria o contrário hoje. O plano de mobilidade, ele foca mais, você dá mais espaço para os pedestres. Então, por exemplo, ao invés de diminuir a calçada, ela teria que aumentar as calçadas. Claro, sei disso. Mas com a rua pequena nossa, como aumentar a calçada? Exatamente, é isso que nós estamos discutindo. Tem que proibir de passar carro, mas eu estou dizendo. Exatamente. E assim também, e para melhorar o trânsito... Eu não sou técnico igual vocês, mas... Mas é importantíssimo que a gente até, assim, na conversa, as pessoas entenderem. E é importantíssimo, assim, para melhorar o trânsito, né, que acho que é o principal problema hoje, o principal ponto é a mudança de comportamento, né? Aí a gente fala assim, mas para você incentivar as pessoas, eu tenho que oferecer vias, eu tenho que oferecer ônibus, eu tenho que oferecer transporte coletivo. E é exatamente nesse momento que nós estamos, de planejar essa mudança aí. Como que as pessoas vão deixar o carro em casa, se de repente hoje ela não tem um transporte coletivo que atende 100% do que ela precisa. Mas isso é cultural. Exatamente. E é exatamente isso que o plano de mobilidade vem trabalhar. A gente trabalha essas mudanças comportamentais, andar mais a pé,
Nós temos um prefeito aí que eu falo que é nosso garoto propaganda, porque o Rodrigo, assim, a gente gosta do exemplo dele, que é da questão de usar bicicleta, meios alternativos, ele gosta de incentivar isso, né? Até saiu recentemente agora no jornal ele falando da proposta das praças, de ser um espaço mais humanizado, que atenda mais a população. Então, a proposta da mobilidade é essa, você ter essa mudança comportamental, só que não dá para ser só do poder público, tem que ser do poder público, tem que ser da sociedade civil e dos técnicos que trabalham aí com a projeção do planejamento das cidades, né? Então, a nossa proposta é essa, que nem, né, alguns exemplos que nós trouxemos de fora, né? Dinamarca, Copenhague, eles fizeram essa mudança aí em 40 anos, né? Então, gente, a gente tem que começar. Daqui 40 anos, você não morra que daqui 40 anos você Mas olha, Bogotá, ele começou a mudança em 98, né? E ela já deu mudou muito a cidade. Então, é um período menor, né? 12 anos, 13 anos, já você está com uma cidade bem melhor. Então, assim, qual a gente população de Bogotá? Bogotá tem 7 milhões de habitantes, né? Tudo isso? E tem tudo isso. É um centro metropolitano grande e que eles, em um período de 10 anos, eles fizeram toda essa mudança e é o que a gente vai mostrar também, pessoal. Lá na Colômbia, os caras venderam os carros para comprar cocaína, entendeu? Ele visitou Curitiba para fazer as mudanças. Exato. Curitiba é um modelo. Só que em Bogotá ele foi muito radical. Ele realmente falou assim, não... proibiu o carro de estacionamento em todas as vias, fortaleceu muito a ciclovia e o transporte coletivo. Foi muito firme, pesado lá, mas surtiu efeito ao longo dos anos. E deu ter uma cidade hoje mais saudável, mais sustentável. Tinha que ter. E Bauru tinha tudo, né? Porque nós tínhamos tudo para ter um metrô sem ser subterrâneo na superfície, que é essa rede cruzando Bauru inteirinha. Perderam essa oportunidade, não é isso? No plano de mobilidade nós vamos discutir ele de novo. Claro, vamos trazer ele para discussão com a sociedade, isso que a gente vai fazer. Há 15 anos atrás, a TV Prevento estava começando, nós falamos isso daí. Aproveita isso. Em vez de arrancar os trilhos, o Bauru pode ter um metrô térreo. Isso. Hoje nós temos assim, o governo federal, né? Quarta cidade. O governo federal, ele está com linhas, né, de financiamento, com incentivo da questão do transporte coletivo. Sim, hoje, viu? Né? O país está quebrando agora, viu? Pois vamos acreditar, eu não quero perder a esperança, né? Nosso logo do plano não trouxe ele colorido. Nem tanto, mas vamos lá. Nem tanto assim. Vamos lá. O José Leme da Nova Paulista pergunta: venho acompanhando o trabalho do Rodrigo Agostinho. Nico, o senhor foi até Lençóis Paulista para conhecer de perto a usina de reciclagem de lixo da Prefeitura de Lençóis, que foi instalado na administração do Ezio Pacola e que funciona muito bem. Mas você já falou, você já respondeu. Se for responder mais para o Zé Leme, fala um pouquinho só. Por que não implantar em Bauru? Essa proposta, nossa equipe viu, na verdade eu não fui em Lençóis ontem, mas foi minha equipe da gerência ambiental que foi visitar e tiraram bastante foto, eu analisei, conversei com eles depois, eu vi que a tecnologia utilizada é possível, não é nada coisa difícil, de outro mundo, é um pouco de boa vontade e a gente correr atrás. E eu acho que chegou a hora de Bauru trabalhar isso. Claro, dentro das dimensões nossas, de volume, mas o que nós pretendemos? Que as regionais nos bairros mantenham essa coleta seletiva, vai trabalhando. E eu vou trabalhar o lixo da coleta domiciliar que eu recebo, que ali eu faço a triagem e reciclagem. O Rafael do Meridota pergunta para você, Nico. No próximo dia 3, vamos fazer uma mobilização com sons, faixas e panfletos sobre a conscientização do uso de faixa de pedestre na Avenida Marcos de Paula Rafael. Porém, estamos preocupados, pois as faixas estão invisíveis. Solicitamos há mais de 2 meses e a Endurbe pintou apenas 2 faixas. E mesmo assim, deve ter pintado com leite desnatado. Se continuar desse jeito, vamos ter que colocar óculos também. É o Rafael, que é lá do Meridota, vizinhos seus lá. Rafael, fantástica a proposta sua da faixa de pedestre. Até eu vou pedir para a minha assessoria de comunicação entrar em contato com você, porque nossa campanha
da Semana do Trânsito vai ser o pedestre. Então a faixa de pedestre está inserida nisso. Então todo o projeto para a segunda quinzena de setembro, que é a Semana do Trânsito, vai ser focado no pedestre, porque a gente sabe que o pedestre também dirige carro e também está em todos os meios. Ele pode ser um motociclista, dirigir um carro, andar de bicicleta e é pedestre também. Então é importante a gente trabalhar o pedestre e o bauruense no carro ter um respeito quem atravessa na faixa. Realmente as equipes nossas de pintura estão um pouco atrasadas nas pinturas, porque a gente tem muito recap na cidade e a gente teve que dar prioridade onde foi feito o recap que estava com pintura zero. Mas a gente está trazendo mais pessoas já para a demarcação viária e vou investindo em algumas máquinas de demarcação também, que agiliza esse serviço. E a minha equipe de assessoria vai entrar em contato com você e a gente vai trabalhar aí no Meridota, que me interessa muito essa campanha, até para engrandecer a campanha da faixa de pedestre que a gente vai trabalhar na Semana do Trânsito. Grande Meridota. O Delfino, Nico, ele disse, o Delfino é o grande campeão da Liga Bauruense de Malha. Bauru é campeão. Depois do vôlei do IESB Prevê, o maior representante de Bauru é o Delfino. Te rebaixei, Delfino. Delfino é um modelo para Bauru, viu? Está no nível do nosso vôlei, que não perde o campeonato, o Delfino também. A Liga Bauruense de Malha tem um atleta que é funcionário do Mondelli. Ele é um dos melhores atletas de Bauru. Você pode ajudar a Liga na liberação desse atleta para representar Bauru nos Jogos Abertos? Eu posso conversar com a minha família lá, para verificar qual é o setor que ele trabalha e o horário. Eu vou tentar, eu não vejo problema. É que eu não estou mais hoje ligado à empresa. Mas eu posso conversar lá sim, sem problema. Mas o Delfino pode te procurar? Pode. O Reginaldo da Vila São Paulo. Nico, gostaria de saber, se tem alguma pergunta que ela pode responder, você passa para ela. Tá bem. Tá? O Reginaldo, Nico, gostaria de saber por que os dirigentes da Endurbe não levam em consideração o valor do salário mínimo no Brasil quando falam em aumentar ou estipular os preços das passagens de ônibus. E por que esses ônibus soltam tanta fumaça, poluindo a cidade? Só você responde o que ele vai perguntar agora. Quem deveria fiscalizar isso? Vamos lá. A questão do valor da tarifa dos ônibus é sobre a planilha tarifária, que realmente é analisada pela Endurbe, passa para o prefeito e ele define o valor da tarifa. Sobre a questão, a SEMA tem essa competência de analisar sobre a poluição realmente dos carros e dos automóveis. Ela está fazendo um trabalho já com os veículos da prefeitura, mas a gente pode também, se realmente está saindo alguma fumaça fora do comum dos veículos de transporte, apesar que eles renovaram toda a frota, trouxeram todos os carros novos, veículos novos agora, e provavelmente em setembro a frota de ônibus vai estar com 100% de acessibilidade, que a data era até 2014, eles já se anteciparam devido os bauruenses, todos o conselho ter trabalhado forte em cima disso. Então a frota de ônibus de Bauru vai estar toda com acessibilidade. Então eu acredito que a SEMA pode verificar, pode analisar em conjunto com a Endurbe o transporte, mas com ônibus novos eu acho difícil, mas é bom a gente sempre monitorar, mas é a SEMA que faz essa fiscalização. O Daniel Cavalcante pergunta: como fica a questão do agendamento das vans para os cadeirantes? Muitos deles não estão conseguindo fazer esse cadastro durante a semana e me cobram a possibilidade da Endurbe implantar um agendamento mensal. Boa pergunta. O agendamento das vans realmente é um caso que a gente está tentando resolver no transporte coletivo. Tivemos uma audiência com a juíza e com o promotor semana passada. O que está acontecendo? As vans é um meio alternativo especial de atendimento às pessoas com deficiência motora forte, né, que tenha motora mais elevada e causa realmente, elas têm que andar de cadeira de rodas e precisam de um acompanhante para ir. Talvez ficam até impossibilitados de conseguir utilizar a rampa de acessibilidade do ônibus. Então esses são direcionados para o atendimento de van. E tem mais alguns pontos também que são requisitos. Além de ele ter a deficiência motora, além de 300 metros de algum ponto, a sua via não tem
pavimentação, aonde ele mora. Então ela faz um serviço porta a porta, ela busca na porta e leva. Normalmente, e tem prioridade de serviços também, saúde é o prioritário, então muitos vão fazer atendimento na Sorrino, na PAI e em alguns outros órgãos de saúde, hospitais. O que nós estamos fazendo? Vai ser feito um recadastro novamente, para ver realmente quem se encaixa no serviço de van. Por hoje tem 250 que ele é agendado. Então, às vezes, as pessoas, no mesmo horário, dá para levar 2 pessoas. Então, mais do que isso, complica. Então, o que a gente vai fazer? Recadastrar e, se possível, possivelmente vai reduzir o número e ficar mais tranquilo para quem realmente tem as deficiências poder utilizar. Essa é para você responder. Não. Acredito que a conscientização também deve ser feita para o pedestre. É o maior ponto. No calçadão da Batista, pouquíssimos pedestres respeitam o sinal para eles atravessarem. Quando um carro avança sinal vermelho, é muito grave. E quando o pedestre avança, podendo ser atropelado, deveria ter campanha para ensinar como um bom pedestre também. Eu respeito a sinalização quando sou pedestre. Perfeito. Então, é isso aí, a ideia é essa, é que tanto o motorista quanto o pedestre, eles respeitem a sinalização do trânsito, eles se respeitem, né? Tanto é que esse ano o foco da Semana do Trânsito, ela é voltada para o pedestre, que é para chamar a atenção, que ele tem direitos e tem deveres também, né? Que todo o comportamento dele ali no trânsito, ele também vai ajudar na diminuição de acidentes, o bem-estar, o menor estresse, então ele também faz parte do trânsito. Então, nós sabemos que aquele que é pedestre, ele também, ou ele pode vir a ser um motorista também. Então, uma das propostas dentro da educação do trânsito que nós vamos focar bastante é a questão também de ser pedestre, né? Vamos ser um pedestre consciente, né? E tanto é que nós vamos começar a trabalhar dentro do plano de mobilidade, trabalhar com essas propostas. Mas você, motorista, é bom, eu aprendi isso há 40, 50 anos atrás, quando eu comecei a sair do Brasil a primeira vez, eu descobri lá fora, agora que está começando a campanha aqui, a Globo que está pegando no pé disso. A preferência na faixa de segurança é do pedestre. Essa é a proposta. Se você matar um cara na faixa de segurança, é como se você tivesse subido na calçada com o teu carro. A faixa de segurança não é o pedestre que tem que parar. Quem tem que parar é você, motorista. Tá? Você vê, tem gente atravessando, você tem que parar. Não interessa se o cara está olhando ou não está olhando, aquilo ali é um prolongamento da calçada. E parabéns à Globo que está fazendo uma campanha muito bem feitinha disso daí agora. Certo. Faixa de segurança em qualquer lugar do mundo para um batalhão de carro para uma pessoa atravessar, 2, 3. Enquanto tem gente atravessando, ninguém avança a faixa de segurança. Ok? Ótima mensagem. Gostou da minha mensagem? Nossa, com certeza. Você contrata como garoto de propaganda. Pois é, olha, está convidado para participar conosco. Inclusive, aí nós vamos começar agora com as reuniões de sensibilização. Sensibilização, leitura comunitária, escolha dos delegados, que é um dos passos dentro do plano de mobilidade, né? Que nós estamos trabalhando nesse momento com o diagnóstico do município, né? A gente fazer um levantamento do que nós temos de dados, do que nós temos de projetos e o que as pessoas querem, né? Qual é a cidade que as pessoas querem, né? Então nós vamos começar também, Duda, agora, semana que vem, a primeira reunião, inclusive, ela vai ser no centro da cidade, a única que vai ser no período da manhã, né? No dia 1º de setembro, vai ser no CDL, às 9 horas da manhã, porque são reuniões setorizadas. Então nós vamos no setor 1, que vamos iniciar pelo setor 1, e lá no site também nós vamos deixar disponível o calendário com todas as reuniões. Agora nós vamos começar a divulgar, para que quem está em casa possa também ter o direito de participar, ter o dever de participar, porque reclamar é fácil. Claro. Então vamos lá, aproveita esse fórum para reclamar e vamos também buscar a solução. Né? Porque não adianta a gente achar que o poder público tem soluções prontas, que na verdade não tem, e não deveria ter, porque ele deve ouvir a população, quais são os anseios, né? Então essa é a proposta. O cara não cumpre a obrigação dele, mas reclamar ele é bom. Exatamente. Não faz a tarefa de casa e é o rei da reclamação. Exato. Né? Então são os fóruns que nós vamos ter para iniciar esse contato com a população. E conta que a TV prevê, viu, Nico? Com certeza. Estamos lá e manda a turma para cá e...
Nós sabemos que vai demorar uns 50, 60 anos, mas tem que começar. Tem que começar um Tem que dia. começar. Não adianta só falar. Eu falei que já Ninguém começou não até vamos agora. esperar Exatamente. mais 39 anos, Claro. 40 anos, são 39 anos exato, e 3 isso. meses, né? Nós já diminuímos 9 meses aí, então É já isso aí. começamos a discutir. Né? O Luiz Carlos da Bela Vista, Nico, ele quer saber de você. Como que você vai resolver o problema da sujeira no centro de Bauru, principalmente aos domingos? Realmente, no domingo, especificamente, povo porco, não, o que Nico? está acontecendo? Pelo A amor Praça de Rui Barbosa Deus. está ficando com uma sujeira muito Horrível, grande. horrível. Eu tenho uma equipe que já entra depois da feira para limpar, mas eu vou ter que antecipar ela para limpar um pouco no centro, na Praça Rui Barbosa, e descer o calçadão também. Talvez. Isso que eu vou analisar com a minha equipe de varrição. Há um outro projeto também, está na Indurb bem encaminhado já, que é a containerização do lixo na área central. Primeiro, até a proposta do prefeito, a gente fazer só em torno do calçadão no primeiro momento. Devido à grande quantidade de volume de lixo que está sendo depositado no chão, e tem muitos mendigos, pessoas estão abrindo os sacos, estão pegando o saco para pegar o saco, e consequentemente esparrama tudo que tem dentro. Verdade. Ele não quer saber. Então a gente está preocupado com isso. A gente já definiu o modelo do container, qual vai ser tudo, e a gente quer para o fim do ano ele esteja implantado. Os caminhões de lixo novos já foram comprados com esse equipamento de coleta de container. Então, já fiz a apresentação na feira, que teve na Feira de Meio Ambiente, do que vai ser, como a gente pretende. Mas vamos começar pequenininho e dali do centro vai crescendo para toda a cidade, devagar, na medida do possível. Então, O Renato Costa, ele faz uma pergunta interessante também. Ele quer saber o que é possível fazer para solucionar o estacionamento de carros na rua Hermínio Pinto, para poder acompanhar um sepultamento no Cemitério da Saudade. Lá está com o estacionamento em 45 graus e realmente ele fica tomado o estacionamento qualquer hora do dia. As pessoas que trabalham no entorno acabam estacionando ali e você não tem como acompanhar um sepultamento de um amigo. O que podemos fazer nesses casos? Podemos demarcar algumas vagas rápidas lá, ou também até o rotativo, mas eu preferiria trabalhar com vagas rápidas de 20 minutos, 30 minutos, que é o período do sepultamento, a gente colocar algumas a mais. Pode ser feito. É o que a gente pode trabalhar, mas precisa estudar no Hermínio Pinto para realmente quem vai realmente ao cemitério. Aquelas vagas de 45 graus é realmente para quem vai ao cemitério e não quem trabalha no entorno. O Horácio Giacomini, do Artina, ele coloca assim para você, olha, que ele fala que o terminal rodoviário está lamentável, falta assentos plásticos, bancos de concreto na área de embarque, a iluminação é precária, sem falar constantemente vemos pessoas fumando na dependência do terminal sem que ninguém fiscaliza. Mas isso é no Brasil inteiro, o negócio de fumar, fiscalizar, não tem quem fiscaliza mesmo. E ele pede para você, o que fazer, Nico? A gente já está com o plano pronto, ontem a gente até comemorou. Não, faz tempo que eu não vou lá mesmo, tá? Não, está até bem apresentável. Da iluminação já vem um tempo, a gente colocou holofotes para melhorar. Vamos colocar agora iluminação na parte da praça, iluminação baixa, abaixo das árvores, com postinhos de iluminação que vai ficar legal. Na área de embarque realmente tem os bancos de... o que acontece? O terminal não tem divisão da área de embarque para a área de convivência ali atrás. Então as pessoas podem ficar em qualquer lugar. Eu acho que isso a gente já está trabalhando e a gente vai mudar. Quem vai embarcar é quem vai viajar. E vai subir também os muros do terminal. A gente vai fechar, vai ter acesso com guarita, porque as pessoas hoje entram por baixo pela Nuno e ficam ali na área do embarque. E não são pessoas que vão viajar. E isso está causando certos transtornos. Então, aumento de muro, fechar com guarita, os ônibus vão entrar através de cartão, de controle. No estacionamento vai ser colocado postinhos de iluminação baixas. Vamos reforçar a iluminação e vamos criar alguns pontos também que estava faltando de iluminação e não de iluminação, mas pontos de celular e de notebook, como tem em aeroportos. A gente viu que tem uma demanda grande, as pessoas não têm onde recarregar celular, então a gente vai colocar. Colocamos 5 permissionários novos, então hoje você tem uma venda de milho, uma de bijuteria, sorvete, churros, engrandeceu mais aí o terminal. E tem coisas para melhorar. Melhorar de novo o banheiro, trabalhar algumas reformas, mas
É um terminal como nenhum outro. Falei que agora tá uma perdição aquele terminal. Pra gente que trabalha ali, né? Você tem lá. O pessoal até vai passear, né? Toma um sorvete, ou tem o churros. Então tá um ambiente mais agradável até para as pessoas até lá, né? Então que comprar uma mulher é um perigo, tem até lugar para você comprar bijuterias, tudo ali. Então tá bacana, tá um espaço bacana. Então, com certeza, deu uma outra repaginada, uma repaginada já. Vale a pena visitar. Hoje a gente conseguiu tem 5 novos pontos de permissionários e estamos trabalhando, vamos melhorar. A Nádia manda um e-mail aqui para mim dizendo que o vereador Roque Ferreira, que ele assistiu a entrevista ontem no Enfoque com os vereadores e constatou que algumas declarações sobre o IPTU progressivo não expressaram a verdade dos fatos. A Nádia está dizendo que já está agendando o Roque para uma entrevista para voltar nesse assunto. Falou, Roque, aguarde o telefonema da Nádia aí. Ademir Miedes, moro no Araruna. Aqui o transporte coletivo passa de 40 em 40 minutos nos horários de pico e durante o dia o intervalo chega a 1 hora. O problema é quando um ônibus quebra ou atrasa. Por exemplo, o ônibus que a minha filha pega para ir à escola, que passa aqui por volta das 18h20, está atrasado quase todos os dias, prejudicando os munícipes, principalmente os estudantes, né? O que você pode fazer, Nico? O que nós temos feito em várias linhas, a nossa gerência do transporte coletivo vai estar monitorando todas as linhas que estão acontecendo atraso, principalmente nesses horários de pico, onde pega trânsito no centro da cidade, não consegue atravessar algumas rodovias para chegar ou passar alguns pontos de conflito. Nós estamos reavaliando os horários e passando nova tabela horária e ajustando as linhas porque nada pior do que você estar lá no horário que estava estipulado e ele não passar. Então, a gente já fez de várias linhas e eu vou pedir para dar uma análise nessa linha do Araruna também. Agora, o que nós pretendemos com a remodelagem? Não que mude as linhas todas de Bauru, mas que dê a possibilidade de ônibus exclusivos ou mais rápidos, que passem menos pontos, mas nos pontos principais e torne-se a viagem mais rápida na cidade de Bauru. Hoje, realmente, ela demora. E isso que causa... É o que nós queremos com o plano de mobilidade, dê um equilíbrio entre transporte carro, transporte coletivo e algum meio alternativo. Ele tem a opção de escolher. Claro, que não seja uma Inglaterra, porque na Inglaterra, se o ônibus passa às 12h40, se chegar às 12h41, você perdeu o ônibus, né? Mas que melhora também, perder aula, porque o ônibus passa 40 minutos atrasado. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Quer dizer, tem que ter se é que acontece isso, mas está dizendo que lá no Araruna está acontecendo com frequência. A impressão que eu tenho é que está funcionando bem o negócio de ônibus, mas... Tem casos específicos, pontos, linhas que a gente sempre tem que ir ajustando e arrumando conforme a demanda. Fabiana, mais alguma coisa? Bom, nós vamos agora também lançar, agora dia 30, na OAB, nós vamos fazer um lançamento oficial do plano de mobilidade, né? E nós vamos lançar também as pesquisas que fazem parte do diagnóstico, né? Então, isso que nós vamos precisar do apoio de todo o pessoal da imprensa, quem tiver empresa, tiver um site, puder disponibilizar um link da pesquisa, nós vamos começar a entrar em contato, pedir até a pessoa entrar em contato conosco, para a gente disponibilizar esse link, tá? Então, são 4 pesquisas, é a pesquisa sobre a qualidade do sistema de transporte do município, que aí ele vai entrar transporte a pé, de bicicleta, de ônibus, principalmente. Então, tem vários pontos que nós vamos estar avaliando. A outra são 2 pesquisas de origem e destino. A gente fala que origem e destino é para a gente identificar de onde as pessoas partem, de quais horários, de onde ela sai, de onde ela chega, quais os horários, de que maneira que elas vão. Então, isso é muito importante, ela faz parte do diagnóstico. Nós precisamos saber para a gente poder melhorar os trajetos, né, identificar os problemas, né? E a última pesquisa também foi inserida agora depois da última reunião do núcleo gestor, é a pesquisa para a pessoa com deficiência, tá? Então nós vamos também avaliar como que essa pessoa se desloca, especificamente com a pessoa de deficiência, tá? Que foi uma proposta que foi levada até o núcleo gestor, que faz parte da coordenação do plano de mobilidade, nós vamos estar inserindo também. Então é importante que todo mundo participe e participe também das reuniões que a partir de semana que vem nós vamos disponibilizar no site da Endurb, no www.endurb.com.br/mobilidade.
Alguma dúvida, se alguém quiser também mandar um e-mail para a gente, o e-mail é mobilidade@endurb.com.br. E tem os nossos telefones, aqui ultimamente nós não temos parado lá, a gente está ficando mais na rua do que lá, mas tem o 3233-9015 e o 3233-9003, tá? Então tudo isso faz parte, eu não estou sozinha, nós temos uma equipe, tem a Ellen, que é a arquiteta também da CEPLAN, que está junto conosco, participando, nós vamos ter a Dal, vamos ter mais algumas pessoas que vão estar lá para trabalhar, para atender todo mundo. Nico, mais alguma coisa? Professor, é isso sobre a questão do meio ambiente. Nós estamos trabalhando sim, não estamos parados, estamos focando. Eu acho que esse seminário agora, na quinta, vai ser muito produtivo. E sobre a mobilidade, a Fabiana falou bem, a importância dele para a cidade, que vai dar esse estudo que era para ser feito 50 anos atrás, 40, é agora. A gente vai ter que reavaliar a cidade e ver o plano viário, plano cicloviário, ferrovia, como vai ser trabalhado, é aqui, é no plano de mobilidade. Obrigado. Fabiana, foi um prazer te conhecer, viu? Estamos aqui. Tem namorado ou não? Não. Então, ó, quem quiser mandar carta para a TV Prevê. Nossa, já pensou? Não... Obrigado. Obrigada, Duda. Bom, eu quero agradecer a sua audiência, agradecer ao Nico. Eu gosto muito do Nico. O Nico começou dando a impressão que vacilante, mas eu acho que devagarzinho ele foi assumindo e está fazendo pegou o jeito da coisa. É isso, minha Fabiana falou aqui no meu ouvido, eu ouvi. E está indo muito bem, eu acho que o Nico está indo muito bem e tal. E a Fabiana eu estou conhecendo hoje, então tá aí, aqui está aberto, o que você precisar. Falou em mobilidade, é aqui. Conosco, vou. Que beleza. Então vamos fazer isso daí. Obrigada, Duda. Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.